Lambda é uma função no Excel que consegue nos ajudar a simplificar funções mais complexas e também consegue nos ajudar a criar as nossas próprias fórmulas e funções aqui no Excel. Através de 3 exemplos práticos diferentes, vamos ver como é que a gente consegue utilizar a função lambda na vida real para nos ajudar no dia a dia. Aqui nesse primeiro exemplo é um exemplo um pouquinho mais simples e depois a gente vai movendo aí, vai indo para exemplos mais difíceis, vamos falar assim. Aqui eu tenho alunos e a nota e as 4 notas de cada um dos alunos. E aí eu preciso calcular a média final, a nota final, que nada mais é do que a média das notas anteriores. Para fazer isso no Excel é muito simples. E aonde que a função lambda entra aqui? Daqui a pouquinho, peraí, olha só. Igual, média, 2 cliques para selecionar essa função, 1, 2, e aí eu quero tirar a média de todas as notas que eu tenho ali para o primeiro aluno. Enter. Beleza, 7,5, já está certinho. Agora se eu clicar nessa célula, no cantinho, segurar e arrastar para baixo, eu consigo fazer essa função para todas as linhas. Aí eu consigo perceber o seguinte, que aqui no final eu obtive um erro no Excel. Esse erro divisão por zero acontece, como o próprio nome sugere, quando existe uma divisão por zero. Veja que existem aqui algumas células onde eu ainda não preenchi. Por quê? Porque não deu tempo, eu não consegui preencher toda essa planilha. Dessa forma, se eu, por exemplo, tirar a média desse valor que eu tenho aqui, se eu somar tudo que está aqui dentro, eu vou obter 0. E se eu dividir pela quantidade, tem 0, não tem nada, então vai acabar dividindo por 0. E aí que vem o erro, ó, dividido por 0. Então, para eu poder solucionar esse erro também, de qualquer forma, eu poderia muito bem, 1, 2 cliques aqui na função média, depois do sinal de igual, eu colocar se erro, 2 cliques, 1, 2, a função se erro aqui no valor, eu vou deixar a função de média, que a gente já tinha feito, lá no final, ponto e vírgula, e agora toda vez que eu tiver um erro, abre aspas, tracinho, fecha aspas, fecha parênteses, enter, e arrasta para baixo de novo. Dessa forma eu consegui substituir o erro pelo tracinho. E ficou muito mais bonita a minha planilha, mais apresentável. Agora dá até para eu mandar essa planilha para alguém, que a pessoa não vai assustar, né, com aquele erro. Ela vai entender que aqui não foi calculado porque está faltando o valor. Muito melhor customizar um erro do que deixar o erro exposto. Mas eu não entendi até agora o que tem a ver com a função de lambda. Olha só, essa função que a gente fez, ela tem 2 partes basicamente, né? Média e se erro. Só que ao invés de eu ficar fazendo isso toda hora, todo dia, ter que pensar nessa solução, eu poderia salvar essa fórmula utilizando a lambda. E aí, quando eu for utilizar, já vai estar pronto para mim. Na prática, fica da seguinte maneira. Deixa eu clicar na primeira célula que eu tenho, só que aqui em cima, na barra de fórmulas, logo depois do primeiro igual que eu tenho, né? Depois do igual, eu vou colocar assim, ó. Lambda, aqui ó, lambda, 2 cliques, 1, 2, e aí a função lambda tem aqui um texto escrito em inglês, né, parameter or calculation, que significa parâmetro ou cálculo. E os parâmetros dentro da função lambda é tudo aquilo que pode mudar. Ah, mas não entendi nada do que você falou. Veja que dentro da fórmula que eu fiz, por exemplo, média, da onde que eu tirei a média? Desse intervalo aqui. Mas você concorda que o intervalo hoje é esse vermelho? Pode ser que em um outro dia o intervalo que eu use seja diferente, esse daqui, por exemplo. Então você concorda comigo que o intervalo é algo que pode mudar. Dessa forma, isso seria um parâmetro. Outra coisa que pode mudar é esse tracinho que a gente colocou como erro. E se eu quisesse, ao invés do traço, escrever pauta preencher as notas no lugar do erro? Também poderia. Então isso é algo que eu posso mudar. Logo eu tenho 2 parâmetros. O primeiro que é o intervalo da média e o segundo que é o erro. Então os 2 parâmetros são esses. E aí eu vou fazer o quê? Ó? Lambda, abriu parênteses, vou escrever, por exemplo, intervalo, que vai ser o intervalo da média. Posso até colocar intervalo, underline, média, ponto e vírgula. Aí eu venho para o segundo parâmetro. E aqui no caso vai ser o parâmetro do erro. Aí eu posso colocar C, tracinho, erro, ponto e vírgula. E agora, como a gente viu, dentro da função lambda está escrito parâmetro ou cálculo. Agora o nosso cálculo já está pronto, que é o C erro. Só que aqui dentro do C erro, eu preciso trocar esses intervalos que a gente tem pelo nome que eu dei a eles. Como, por exemplo, o intervalo média vai ser o nome que vai estar aqui dentro da média. E o C erro vai ser o nome que vai estar aqui dentro do nosso erro. Então vamos lá, selecionei esse intervalo onde eu tinha feito a média. E aqui dentro eu vou escrever aqui ó, intervalo média, já está aparecendo. 1, 2. E logo aqui após o ponto e vírgula, eu coloco o segundo parâmetro. Que no caso que eu escrevi é C tracinho, aqui ó, C tracinho erro. 1, 2. Pronto, acabou, é isso aí. Vou apertar um Enter. O Excel vai dar uma mensagem aqui, porque eu acabei esquecendo de fechar um parênteses, mas não tem problema. Clique em sim. E aí já dá para ver aqui a nossa função lambda. Tá com erro, porque falta uma última etapa para a gente fazer. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai copiar tudo que você fez aqui em cima, na barra de fórmulas.
seleciona tudo, botão direito, copiar. Beleza, já copiamos tudo. Agora você pode vir em fórmulas e aqui na direita, definir nome. O nome dessa minha função pode ser mesmo nota, tracinho, final. Pode ser do jeito que já estava mesmo. O comentário é uma descrição que você pode escrever na fórmula para você não esquecer o que você fez. Ou melhor, em outras palavras, para você não esquecer o que a função faz. Então, por exemplo, essa função calcula a média das... Eu sei que está tudo sem acento, mas é só para você entender. Das notas, e se tiver erro, retorna, blá blá blá. Pronto, deixar dessa forma aqui mesmo. Já deu para entender, né? Você coloca uma descrição. E aqui no refere-se, você pode selecionar tudo que está aqui dentro, delete, e aí você clica com o botão direito do mouse e colar. Basicamente, a gente pegou a função lambda que havíamos feito e colocamos aqui dentro. Quando eu clicar no OK, pronto, a nossa função lambda já está feita. Posso selecionar tudo que eu fiz, deletar. Não esqueça, muito importante, salvar a sua planilha. Clica aí no disquete, porque aí sempre vai ficar salvo já essa função customizada para você. E quando eu apertar aqui o igual, para eu poder fazer a média de novo, eu não vou mais precisar fazer a média, depois colocar o se erro e etc. É só eu chamar aquela função que eu criei, que no caso, como é que é o nome dela? Nota, aqui ó, nota final. Então veja que se eu colocar o N, aparece todas as funções que tem um N, concorda? E inclusive a função que eu criei, nota final. 2 cliques, 1, 2, e olha só, aí aparece aquilo que eu tinha criado como parâmetro, o intervalo da média e o se erro. O intervalo da média vai ser esse daqui, ponto e vírgula. Se erro, o que eu quero colocar aqui? Abre aspas, então, faltando notas. Fecha aspas, fecha parênteses, enter. Vamos clicar e arrastar para baixo e ver se está funcionando. Olha que legal, faltando notas. Me diz aí, é muito mais fácil, né? Utilizar essa função customizada que fizemos com o lambda, bem pequenininho, né? Resumimos, ao invés de usar média, se erro, e tentar lembrar como é que encaixa tudo isso junto, né? Aqui eu tenho um outro exemplo onde eu tenho uma lista de vendas, quantidade, preço, nome do produto e o custo. E aí dá pra ver que o custo tá vazio, né? Concorda comigo? Não tem nada aqui preenchido no custo. Por quê? Porque eu acabei esquecendo de preencher. E eu vou precisar do custo para eu poder calcular a margem e etc. E aí cada produto vai ter um custo, né? E aqui na direita eu consigo verificar os produtos, a prateleira, a quantidade e o custo de cada produto. Então eu posso fazer um PROC-V para que a partir do nome do produto eu consiga ter o retorno do custo. Então vamos lá. Aqui no custo, eu quero trazer as informações, igual PROC-V, 2 cliques, 1, 2. O valor que eu procuro é o nome do produto, aqui no caso, proteína em pó, ponto e vírgula, a matriz aonde eu procuro esse produto. Posso selecionar coluna G, H, I e J, ponto e vírgula. O número da coluna que eu quero trazer como resultado é a coluna custo. Mas qual que é o número dela? 1, 2, 3, 4. É a quarta coluna, então é o número 4. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata. 2 cliques. 1, 2. E é isso aí. Fecho parênteses. Enter. Por que será que eu tive aqui um erro? Sabe por quê? Deixa eu clicar e arrastar para baixo um pouquinho para ver. Aí, ó. Alguns produtos estão funcionando e outros não. Por quê? Porque nem todos os produtos tem na minha lista. Então, por exemplo, proteína em pó deu erro. Porque é um produto que, se você dá uma verificada, ele não existe aqui na minha lista. Por isso que não retornou nada. Deu erro. E da mesma forma que a gente aprendeu anteriormente, eu posso usar aqui a função se erro para me ajudar. Aqui no final eu coloco assim, ó, abre aspas, produto não encontrado. Eu sei que tem acento, beleza? Mas eu vou deixar sem. Enter. E eu vou clicar e arrastar para baixo. Pronto, ó. Aí eu já consegui melhorar um pouco, né? Mas como a gente aprendeu, ao invés de eu ficar pensando como é que faz o PROC-V, como é que arruma tal coisa, eu poderia muito bem usar a função lambda para economizar etapas, para poupar tempo. Então aqui na barra de fórmulas, depois do igual, como a gente aprendeu, lambda, 2 cliques, 1, 2, e aí eu tenho que colocar aqui meus parâmetros. Mas o que será que eu posso usar como parâmetro? Olha, tudo que você achar que é importante como variável. Aqui no caso, por exemplo, o nome do produto, ou seja, o nome daquilo que eu estou procurando, é importante, porque pode ser que mude. Outra coisa que é importante é o intervalo ao qual eu vou procurar. Outra coisa que é importante, o número da coluna que eu quero retornar como resultado. E também o nome do erro, concorda? Então aqui a gente tem vários parâmetros diferentes. Vamos inserir aqui o primeiro. O primeiro pode ser o nome do produto. Item procurado, ponto e vírgula. O segundo parâmetro pode ser intervalo de pesquisa. Eu estou colocando tudo junto mesmo, mas se você quiser, você pode separar com aquele underline, né, que é o tracinho na parte de baixo. Ponto e vírgula. O terceiro parâmetro pode ser número da coluna com o resultado. Ficou bem grande, né? Mas não tem problema. Ponto e vírgula. E aí o último parâmetro pode ser o erro. Então, por exemplo, item não encontrado. Ponto e vírgula. Então aqui ficou bem grande aí os parâmetros que eu usei, mas você pode dar outros nomes diferentes, beleza? Agora o que a gente tem que fazer?
Dentro da função PROC-V e da função CErro, que é o nosso cálculo, a gente tem que alterar conforme os parâmetros que a gente está usando. Então, por exemplo, item procurado vai ser aqui, ó, o valor procurado. Então, eu vou colocar item procurado, ó. E depois eu vou ter o que? E aqui vai ser intervalo de pesquisa. Intervalo de pesquisa. 1, 2. Aqui onde está o número 4 é o número da coluna, né? Mas eu posso colocar número da coluna com o resultado. 1, 2. E aqui a última coisa onde eu tenho produto não encontrado. Eu posso substituir pelo último parâmetro que vai ser C item não encontrado. C, aqui ó, 2 cliques, 1, 2. Aí é só apertar o Enter. Vai dar aqui o errinho, né? Porque eu não fechei o último parênteses. Mas é só clicar no sim, né? Como a gente já viu. E é isso aí. Já está aqui a minha função lambda. Deixa eu clicar nessa célula, selecionar tudo que eu fiz, agora ficou grandão, hein? Botão direito, copiar, clico aqui para fora, e aí venho em fórmulas, definir nome. Essa daqui vai ser pesquisar o item, né? Pesquisa de item, beleza. Inclusive, como uma descrição, eu posso colocar, faz a mesma coisa que o PROC-V, mas se tiver erro, podemos customizar. Agora aqui, ó, no refere-se, eu seleciono tudo e deleto, botão direito, colar, e clico no OK. Aí eu posso deletar tudo que eu havia feito das fórmulas. Não esqueça de salvar a sua planilha, né? Porque aí você vai salvando essas fórmulas customizadas que você fez. Igual, preciso então fazer um PROC-V para me retornar o custo de cada produto. E, se o produto não foi encontrado, eu preciso retornar um erro. Mas, para a gente ganhar tempo, igual, pesquisa de item. 2 cliques, 1, 2 para selecionar. Item procurado. Proteína em pó. Ponto e vírgula. Intervalo de pesquisa. Ah, esse intervalo aqui, ó. Ponto e vírgula. Número da coluna com resultado. Ah, é a coluna 4, como a gente viu. Ponto e vírgula. Se item não encontrado, abre aspas, item não encontrado. Fecha aspas, fecha parênteses, enter. Aí já está funcionando. 2 cliques no final da célula, 1, 2, e é isso aí. Agora a gente terminou. Mais uma função customizada com a Lambda. E agora, nesse último exemplo, eu tenho algo bem complexo de fazer, mas calma aí, que não é tão difícil assim. E tem várias etapas. Aqui eu vou ter que pegar preço unitário vezes quantidade descontado o desconto vezes o fator de conversão do dólar canadense para o dólar dos Estados Unidos. Então olha as etapas que a gente vai ter que fazer aqui. A função lambda consegue nos ajudar, como a gente já viu. Só que antes da gente fazer esse exemplo, deixa eu voltar aqui para o exemplo 2 ou para o exemplo 1, só para eu te mostrar um negócio. Digamos que a função lambda que você tenha feito aqui, você esqueceu o nome. Você tem que fazer de novo numa nova planilha e você não lembra o nome das funções que você fez. Como é que você pode fazer para encontrar essas funções? Você pode vir em fórmulas, e ao invés de definir nome, gerenciar nomes. Aí você consegue ver tudo que você já criou. Nota final é uma fórmula, pesquisa de item é outra. Agora digamos o seguinte, que dentro dessa nota final, você colocou assim, ó, intervalo média e o C erro. Você quer mudar esse intervalo média? Você quer escrever outro nome aqui, que você não gostou, você achou que não ficou bom, quer mudar. Como é que você faz para editar uma função lambda que já foi criada? Você faz do mesmo jeito, ó. Então você vai em fórmulas, gerenciar nomes. O que eu quero mudar? A nota final, certo? Clico nela, editar, e aí você edita aquilo que você precisar. Você pode mudar tudo que você quiser. A descrição, aqui o refere-se, você muda por aqui, e assim por diante. Ó, por exemplo, intervalo de média. Antes era intervalo média, certo? Então eu alterei. Ó. Vamos alterar aqui também, intervalo média. Não se esqueça, né? Se você alterar aqui dentro dos parâmetros, você também tem que alterar dentro da função. Ok, fechar. E se eu voltar aqui para a minha função, 1, 2, veja que aqui foi atualizado, ó, em intervalo de média. Antes não tinha esse D, era só intervalo média. Mas enfim, é só para a gente saber que mesmo depois de pronto, dá para a gente modificar. Voltando para o exemplo 3, vários vendedores fizeram vendas, quantidades, né, de cada produto, com preço unitário e com desconto. Aí eu preciso calcular o preço final total em dólares dos Estados Unidos. Foi vendido em dólar do Canadá. Para que a gente possa começar esse processo, vamos fazer o seguinte. Igual, vamos calcular primeiro qual que seria o preço total. No caso é o preço unitário vezes, asterisco, a quantidade. Se eu apertar o Enter, se o produto custa 50 e foi vendido 2 unidades, o total é 100, certinho? Só que desse 100, eu preciso tirar esse desconto que eu tenho aqui. Ó. E para poder fazer esse desconto, 2 cliques, 1, 2, eu vou colocar tudo isso que eu fiz entre parênteses. Abre parênteses no começo e fecha parênteses. Só para eu poder garantir que o Excel faça primeiro essa operação matemática. Pode ser que não precisa abrir e fechar parênteses, mas eu acho melhor fazer dessa forma. Porque assim eu tenho certeza que o Excel primeiro vai calcular um valor vezes o outro, antes de ir para o segundo cálculo, beleza? Então vamos lá, depois que fez essa multiplicação, eu quero subtrair o desconto. Dessa forma eu vou fazer menos, abre parênteses, preço unitário, vezes desconto, vezes a quantidade de novo.
fecho parênteses, Enter. Esse daqui é o preço final com desconto, R$ 91,49. Só que além disso, eu preciso converter esse resultado de R$ 91,49 para o dólar americano, aqui no caso é o dólar canadense. No dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje, a conversão de $1 do Canadá para $1 dos Estados Unidos é 0,74. Mas vamos lá, deixa eu dar 2 cliques aqui na função, 1, 2. Agora eu vou de novo colocar todo mundo entre parênteses para garantir que o Excel execute esse cálculo primeiro antes de passar para a segunda etapa. Vezes 0,74, que é a taxa de conversão. Enter. Terminei. Então, no final das contas, 67,70 em dólar americano. Veja que eu tive que fazer várias etapas, um cálculo meio chatinho de fazer, né? Então vamos melhorar isso daqui. Vamos simplificar com a função lambda. Aqui na barra de fórmulas, que fica mais fácil da gente ver, igual lambda, 2 cliques para selecionar. Por um acaso, né, aqui nessa função lambda, quando eu dei 2 cliques nela, ela não abriu parênteses. Veja que se eu fizesse a função lambda em qualquer célula, igual lambda, 2 cliques, ela abre um parênteses. Tá vendo que abriu o parênteses? Então a gente sempre tem que abrir parênteses, colocar as coisas ali dentro e fechar o parênteses. Aqui no caso, como eu fiz nessa célula, depois do igual lambda, 2 cliques, ela não abriu o parênteses para mim. Então vou abrir um parênteses aqui, ó. Abrir parênteses. Agora vamos lá. Qual que é o meu primeiro parâmetro? Pode ser quantidade, pode ser preço unitário, desconto ou fator de conversão. Então são 4 variáveis que podem variar, 4 coisas. Qual que eu começo? Tanto faz. Vamos começar então com a quantidade, ó. Ponto e vírgula. A segunda coisa que eu posso colocar aqui pode ser preço unitário, CA, que significa Canadá, ponto e vírgula, desconto, ponto e vírgula, e a última coisa é o fator de conversão, ponto e vírgula. Agora a gente pega todos esses parâmetros que adicionamos e também adicionamos eles dentro da nossa fórmula. Deixa eu começar por esse 0,74 aqui que está mais fácil, ó. Então aqui vai ser o quê? Fator de conversão. 2 cliques, 1, 2. Esse G4 que eu tenho, no caso é a célula do preço unitário do Canadá. Então é preço, aqui ó, preço UNIT Canadá. 1, 2. Aqui também, de novo, 2 cliques, 1, 2. Só estou substituindo, né, nos lugares corretos. O D4 vai ser a quantidade, aqui também, quantidade. E a última célula que faltou, H4, é o desconto. Tá aqui, ó, 1, 2. Beleza, é isso aí. Posso copiar todo mundo que eu fiz aqui dentro? Ou melhor, né, vamos apertar o Enter, porque aí o Excel vai adicionar um fechamento de parênteses. Sim, deu aqui esse errinho, mas não tem problema, né? Só copiar tudo que tem aqui dentro. Seleciona, botão direito, copiar. Sai da célula. Vamos lá agora, fórmulas, definir nome. E aqui a gente vai calcular, ó, preço final. Tá vendo que ele já sugeriu um nome baseado no nome da coluna? Aqui eu acho que eu posso deixar, ou vamos chamar o seguinte, preço final USA, assim, de Estados Unidos, né? Comentário, não vou colocar nada dessa vez. Refere-se a, deleto tudo que está aqui dentro, botão direito, colar. Clico no OK. Aí agora, toda vez que eu precisar fazer esse cálculo de novo, né? Não vou precisar, né? E não esqueça, dá uma salvada na sua planilha, né? Então, aqui eu vou conseguir economizar bastante cabeça, né? Não vou precisar ficar pensando como é que faz as coisas. Igual, preço, cadê? Aqui, ó. Tem várias funções de preço, mas a que eu criei está aqui, preço final, USA. 2 cliques, 1, 2. E vamos lá, quantidade. Quantidade, cadê? Tá aqui, ó. Ponto e vírgula. Preço unitário, tá aqui. Ponto e vírgula. Desconto, tá aqui. Ponto e vírgula. E o fator de conversão, 0,74. Enter. Ó, que legal, deu o mesmo resultado. Muito mais simples, não é? Fala aí. Muito mais fácil fazer preço final USA, que foi a função que eu criei, do que precisar fazer aquele monte de cálculo, né? Então ajudou bastante. Deixa eu clicar e arrastar para baixo. E a gente finaliza. É assim que a gente consegue utilizar a função lambda aqui no Excel com esses 3 exemplos práticos diferentes. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal! Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.